Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cristina Santos e hoje teremos uma aula de ciências sobre a relação do homem e o meio ambiente. Vocês sabem como o meio ambiente pode contribuir com a cultura e a economia local? Fiquem conosco que vamos descobrir juntos como isso acontece, aqui mesmo no nosso estado, bem pertinho de nós, em nossa aula Mãos que Criam por Meio do Mar. Antes de começar, algumas informações para os professores e professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula é para as turmas do primeiro ciclo da EJA, com o eixo temático Ética e Cidadania. O objetivo de aprendizagem é compreender as relações entre água, calor, luz, seres vivos, solo e outros materiais na dinâmica ambiental. E como objetivo da aula, ampliar a percepção sobre o significado da ética e cidadania a partir de ações de fazeres artísticos culturais, que se relacionam diretamente com o meio ambiente. E aos estudantes, não esqueçam de registrar sua presença em nossa aula, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Antes de começar, é preciso que você pegue seu caderno, lápis e borracha para registrar o conteúdo de hoje. Vou dar um tempinho para vocês se organizarem. Agora vamos começar anotando a data de hoje e o título da aula, Mãos que Criam por Meio do Mar. Não se preocupe que vou dar mais um tempinho para vocês fazerem a escrita. Agora sim, tudo pronto? Então vamos começar! Vamos começar nossa aula de hoje com um exercício muito gostoso de imaginação guiada. Fechem seus olhos e pensem comigo a seguinte situação. Você está caminhando em uma praia deserta, onde o mar está calmo e o vai e vem das ondas deixaram na areia conchas, algas e muitos outros organismos, como plantas e animais marinhos. E de repente vocês param e pensam, poxa, como é enorme a diversidade de organismos marinhos. Assim, diante dessa diversidade marinha toda, eu pergunto a vocês, como os organismos marinhos encontrados nas areias das praias podem contribuir com a prática artesanal? Isso mesmo, muitos artesãos recolhem esses organismos dando um novo significado a eles. E é sobre isso que vamos falar hoje, sobre essa relação entre o meio ambiente e seres vivos. Para entender melhor como acontece essa relação, vamos conhecer que organismos são esses que chegam até as nossas praias. O que mais encontramos nas areias das praias são conchas, não é mesmo? Mas vocês sabem o que são essas conchas? As conchas podem ser entendidas como uma carapaça protetora de animais marinhos de corpo mole, como por exemplo os moluscos. A função de uma concha é mesmo de proteção contra danos mecânicos e desidratação desses moluscos. Os moluscos podem ser encontrados em diversos habitats, ou seja, eles podem ser encontrados em diversos locais, onde as condições físicas e geográficas podem ser favoráveis à vida, ou ao desenvolvimento de uma espécie vegetal ou animal. E muitos servem de alimento para os humanos. Já outros são pragas. Alguns transmitem doenças e outros são usados para a produção de joia. Os moluscos possuem algumas classificações conforme com as suas conchas. A classificação que nos interessa nesse momento é a bivalvo. Nessa classificação, os animais usam uma concha com duas placas para proteção, sendo essas as mais comuns encontradas nas praias. Grande parte desses animais vivem nos mares, porém, algumas poucas espécies podem ser encontradas em água doce
como rio e lagos, e a dos bivalves, que vem a pérola. No geral, existe cerca de 8.000 espécies conhecidas de bivalves. Um dos exemplos mais comuns são as ostras e os mexilhões, além de várias outras espécies de mariscos. É importante ressaltar que há algumas espécies de moluscos que não apresentam conchas, como, por exemplo, o polvo e a lesma. Há ainda outros moluscos que a concha é interna e reduzida, como é o caso das lulas. E vocês sabiam que os bivalves, em determinado momento de suas vidas, trocam suas conchas? Isso mesmo, eles soltam aquelas conchas que não servem mais e realizam a produção de uma nova. E isso ocorre por vários motivos, mas o principal deles é pelo crescimento do animal. E são essas conchas que eles descartam que geralmente vão parar nas nossas praias, devido ao movimento das ondas. E olha que legal essa notícia! Conchas dão vida a esculturas e joias feitas por artesãos no Espírito Santo. A reportagem traz a experiência de utilização de conchas como matéria-prima na confecção de peças de arte. Nas mãos desses artesãos, essa matéria-prima natural, vindo do Mar Capixaba, tem se transformado em esculturas e até mesmo em joias, inclusive ganhando o mundo, gerando visibilidade para o nosso estado, além de uma forte relação entre meio ambiente e economia. Digo isso porque muitas peças foram exportadas e comercializadas durante a Arte Santo, uma feira de artesanato do Espírito Santo muito popular na capital Vitória, que reúne diversos artesãos capixabas. Outro exemplo muito legal que transforma esses organismos marinhos encontrados em praias capixabas em arte é a Arte Sol, artesanato solidário. Este artesanato, com conchas, feito no litoral sul do Espírito Santo, remonta à prática dos povos originários de utilizarem conchas e búzios para a confecção de adornos, ou seja, confecção de enfeites. Segundo os organizadores do projeto, a produção inicia com a coleta, higienização, seleção da matéria-prima. O material coletado de forma sustentável, respeitando os ciclos e áreas preservadas, é vendido a litro ou a quilo aos artesãos, que ainda podem também catar e limpar as conchas. A segunda etapa consiste em categorização e seleção das conchas, por cor e tamanho. Cada peça produzida é pensada e composta a partir dessa disponibilidade de material. E se você aí que está nos assistindo gostou de saber dessa relação de meio ambiente e cultura, saiba que não é tão difícil assim produzir peças lindas. Basta você ser criativo e usar os materiais adequados. A criação e utilização das peças é infinita, tanto quanto a criatividade das artesãs. Assim, é possível fazer acessórios, objetos utilitários e decorativos que viajam do mar às mãos de quem faz e de quem consome, criando uma extensa linha de contato com a natureza e cultura local. Muito legal essa relação, não é? E vou deixar uma tarefa para vocês. Mas primeiro, registre a sua presença, caso ainda não tenha feito na nossa aula. É rapidinho. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Agora sim, vamos à tarefa. Converse sobre o assunto da aula de hoje com amigos de sua escola, professores e familiares. Pensem juntos sobre quais ações integradoras são possíveis de serem realizadas em sua comunidade, que pode relacionar meio ambiente, ética e cidadania. Tenho certeza que vocês vão se surpreender com os resultados dessa pesquisa. Gostaram da ideia? Então, mãos à obra! E se vocês acharam que ficou difícil entender o que quer dizer esses conceitos de ética e cidadania, é fácil. Preste bem atenção ao que dizem diversos dicionários a respeito. Ética está relacionado ao conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo e de um grupo ou de uma sociedade.
Exemplos desse comportamento ético: ser solidário, educado e respeitar o próximo. Já a cidadania é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo em um Estado. Os direitos e deveres de um cidadão devem andar sempre juntos, uma vez que o direito de um cidadão implica necessariamente numa obrigação de outro cidadão, como, por exemplo, respeitar as diferenças éticas, econômicas, religiosas e sociais. Entenderam? E vou deixar mais uma dica para vocês, mas agora de alfabetização. Vocês perceberam que a palavra ética tem um acento na primeira letra? Aqui, na vogal E. E vocês sabem o que isso significa? O nome desse acento é acento agudo. É um sinal gráfico utilizado para marcar uma característica sonora de vogais, sugerindo uma pronúncia mais intensa, aberta. Esse sinal é representado por um traço diagonal de baixo para cima, da esquerda para a direita, e é posicionado acima das vogais. Assim, repitam comigo: ética. Perceberam a intensidade da vogal E? Por isso, ela recebe esse sinal gráfico. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, pois eu gostei muito de trazer este conteúdo para vocês. E se você aí ficou na dúvida, se perdeu em alguma parte, preste bem atenção que vamos relembrar o que vimos hoje. Falamos sobre a relação do homem com o meio ambiente e como essa relação contribui com o social. Para tanto, conhecemos um pouco sobre o que são moluscos, que devido ao seu crescimento, descartam suas conchas que chegam às areias das praias e viram arte e cultura nas mãos de diversos artesãos, inclusive os capixabas. Também aprendemos um pouco acerca dos conceitos de ética e cidadania, conceitos importantes para se viver em comunidade. E, por fim, deixamos uma rápida explicação sobre o uso do acento agudo, usado em algumas palavras que sugerem uma pronúncia mais intensa, aberta, como é o caso da palavra ética. Ah, e se por acaso você ainda não registrou a sua presença na nossa aula, faça agora, porque a nossa aula está terminando. Basta você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Até a próxima, continue se cuidando, um grande abraço virtual e não se esqueçam, mesmo distante, estamos juntos!